Segundo o livro de Samuel, capítulo 19. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às fortedelas na cidade, como faz quando, envergonhado, foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: Hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e a vida das tuas concubinas, amando tu os teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido cada um para a sua tenda. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava profirando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, porque vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até à sua casa. Vós, pois, meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, porque, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei. E à massa direis: Porventura não és tu o meu osso e minha carne? Assim me faça Deus a outro tanto, e se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá como de um homem só, e enviaram ao rei dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei e para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 15 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserva o rei isto no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zuria, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filhos de Zuria, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. De
mais disto, falsamente aceitou a teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E o que mais tinha direito tenho eu de clamar ao rei. E disse-lhe o rei, porque ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba repartias terras. E disse Mefibosete ao rei, tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim. Porém, era muito grande homem. E disse o rei a Barzilai, passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei, quanto serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mau? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Porém eu também mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E porque será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei passará o teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e porque me recompensará o rei com tal recompensa. Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei, Quimã passarás comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei, porque te furtam nossos irmãos e os homens de Judá, e conduziram o rei em sua casa de além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, porquanto o rei é nosso parente, e porque vos irais por isso? Porventura comemos às custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram, 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós, porque, pois, não fizestes contra nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel.